Estamos mais uma vez aqui no Dani Integrativa, o podcast de pediatria. E hoje vamos abordar um assunto muito importante na pediatria, que é a puericultura. A puericultura é o acompanhamento de rotina da criança até a adolescência. E hoje, para falar sobre isso, está aqui comigo a doutora Amelie, pediatra. Bem-vinda, Amelie. Obrigada, Dani. Um carinho receber esse convite. Eu estou muito grata por estar aqui para a gente poder dividir conhecimento e levar mais informação para essas famílias. Muito obrigada mesmo pelo carinho e pelo convite. Isso mesmo, esse é o objetivo, a gente trazer informação para as famílias, mães, pais, avós e trazer a importância dessa puericultura. A gente está aqui fazendo uma série que é Pediatria de Ponta a Ponta, onde a gente começa desde dos casais tentantes, passando pela consulta pediátrica pré-natal. Já falamos um outro episódio sobre os cuidados com RN e agora a puericultura. E a gente termina essa série falando depois, por último, da ebiatria, fechando esse ciclo, né, da criança que depois já vai se tornar um adulto. E a gente está aqui querendo reforçar a importância desse acompanhamento de perto, desde mesmo a importância de uma concepção consciente para que os pais se preparem e depois a consulta pediátrica, tudo no intuito de trazer saúde, né? De promover saúde para esse pequeno que está aí na vida, né? E a gente tem como antecipar situações, prevenir problemas quando esse acompanhamento é feito de perto pelo profissional adequado, que é o pediatra. Com certeza. Né? Eu acho uma ideia maravilhosa. O pouco que eu te conheci, o início que eu te conheci, eu já percebi um diferencial muito grande numa palestra que nós fomos e o quanto você se preocupa com o outro, e isso na pediatria é extremamente importante. E a gente está levando essa informação numa sociedade hoje, que a gente tem uma sociedade imediatista, onde busca-se muito a urgência, né, para Sim. resolver um problema porque eu estou sem tempo. Só que esse cuidado não vai ser da melhor forma dentro de uma urgência. Então, a importância da gente levar essa informação para a família, do cuidado, da prevenção, é muito melhor a gente prevenir com as consultas de rotina, para que essa criança não chegue a precisar dessa urgência, para que aquele pediatra que acompanha conheça a história daquela criança. Então, ela vai conseguir ter mais tempo para tudo. A mãe, a família vai ter mais tempo, porque vai ter uma criança mais cuidada, vai ter uma criança melhor direcionada e vai ter um pediatra de confiança. E isso é extremamente importante, a gente poder dar esse conhecimento para a família e poder diminuir as nossas urgências. Isso também é muito bom para a saúde mesmo da nossa criança. Você tocou num ponto que eu vou deixar para a gente falar no final, que é sobre essas urgências. Você tocou num ponto fundamental. Eu digo que toda criança tem que ter um pediatra para chamar de seu, não é? Com certeza. Tem que ter aquele suporte, aquela pessoa que já conhece e já sabe o histórico, porque ficar mudando de profissional é aquela história, né? Tem um, quem tem dois tem meio, quem tem três não tem nenhum, né? Inseguranças, né? É natural. Eu falo, até as minhas amigas pediatras, às vezes tem aquele momento que a gente não. Eu sou mãe agora, não sou pediatra. Então, a gente tem momentos de insegurança. Claro. Nesses momentos, é extremamente importante ele ter um pediatra da confiança, para que ele possa, doutora, nesse momento eu preciso ir para urgência. E se for necessário, a gente vai orientar aí. Exato. Mas se não, a gente consegue estar poupando aquela criança, organizando essa vida, né? E aí, quando essa criança nasce, vamos lá, que a gente já teve ali, nasceu, o RN, ali naqueles primeiros 28 dias. No último podcast, a gente conversou da importância dessa criança
ir a primeira consulta ali na primeira semana de vida, no máximo no 10º dia de vida, né? Que é quando ele tem uma perda ali de até 10% do peso. E ali passou essa consulta. E depois, doutora, como é que segue? Vamos lá. Eu percebo, pelo menos no consultório, que até um ano as famílias elas têm uma melhor adesão, o que nos é orientado, tá? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, nós precisamos da primeira consulta com 7 dias até o 10º dia de vida, precisamos da consulta até o 30º, o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês. Chegou no sexto, a gente faz de 2 em 2 meses até um aninho. Tá? Porém, o Ministério da Saúde preconiza de forma diferente. Tá? E aí ele reduz uma ou outra consultinha aí no meio. Principalmente a do terceiro mês. Ele faz uma consulta de um mês, tá? Primeira semana, um mês, 2 meses, 4, 6, e acaba pulando etapas. Porém, quando dentro do consultório, a gente percebe a importância de termos esse segmento de forma mensal, principalmente a primeira semana. Essa mãe que chega com a criança de 7 a 10 dias, ela tem muita dúvida. Então, é extremamente importante. Esse início, é muito bom a consulta pré-natal, mas na hora que a gente vai para a prática, a gente vai encher mais de dúvida ainda, né? Então, é importante trazer para a gente poder tirar essas dúvidas, amenizar esse processo, que não é um processo fácil. O que a gente chama de esterogestação da criança, sim, não é um processo fácil. Então, a gente precisa dar conhecimento para essa família. Essa família eu percebo no consultório que eles acalmam. Sim. A primeira consulta, quando eles chegam, nessa primeira consulta de 7 a 10 dias, eles chegam chorando, desesperados. É uma ansiedade, a criança está cheia de sintoma. Ou na do primeiro mês, quando não vem na inicial. E acalma. Aí não, isso é normal, espera-se que seja assim. E aquilo diminui a ansiedade da mãe. Quando eu diminuo a ansiedade dessa família, eu vou diminuir a ansiedade desse bebê. O bebê sente tudo que a mãe está sentindo. Perfeito. Então não tem jeito, eu tenho que melhorar aquele meio para receber a criança. Na primeira semana de vida, é super importante essa consulta, porque ele faz essa perda de até 10%. E aí, se eu não for com um médico adequado, com um pediatra, eu posso ter a introdução de uma fórmula, porque eu tô achando que a criança está perdendo peso. Sim. Esse início da mamada não é fácil, eu preciso ver essa amamentação, eu preciso orientar essa mãe. Esse bebê vai mamar o tempo inteiro, e isso não é fome, é porque ele quer o aconchego, ele quer o acalento, ele gosta de mamar. Eu sempre falo para as mães, o seu termômetro vai ser o peito. Ele chorou, ele tá no peito, acalma. Ele não quer nada, ele quer colo, ele quer mãe, ele quer estar junto. E a gente tem uma cultura muito de não pode estar junto. Não pode, não deixa, esse menino vai se acostumar no colo. Aí mãe, não. A esterogestação é um processo. Eu preciso que você adapte essa criança. Assim como está sendo novo para você, está sendo novo para a criança. Pra ele, então eu preciso que você consiga trazer ele com mais conforto. Se ele quer mamar, é peito o tempo inteiro, sim. Apesar de ser cansativo, é assim que ele vai conseguir se adaptar melhor ao mundo daqui de fora. E assim, você falou na questão da ansiedade, que é importantíssimo, né? Porque o primeiro mês de uma criança em casa é o primeiro mês de uma mãe, é o primeiro mês de um pai, quando aquela criança é o primeiro filho. E mesmo sendo o segundo, terceiro, 10º, você tem a experiência, mas cada ser é único, cada um vem diferente, né? Quem tem mais de um filho sabe disso. Um tem cólica, outro não tem, um reflui, outro não reflui, um dorme, outro não dorme. Então, assim, apesar de, são experiências diferentes. E o primeiro mês, eu digo assim, é draculesco, é desesperador. Gente, é muito engraçado quando a mãe volta no processo, dá vontade de mostrar o vídeo. Olha como vocês vieram. Olha primeiro, olha como o antes e o depois, né? Conhecimento. É adaptação, jeito, né? É adaptação.
E eu acho que quando a gente diminui essa ansiedade, tudo melhora. E lembrando, como eu já falei, essa ansiedade interfere na amamentação, né? Na produção. A mãe ansiosa, com a cabecinha cheia de preocupações, vai ter uma lactação prejudicada. Então, é Verdade. muito importante que essa mãe realmente esteja bem, tenha uma rede de apoio, né? Tranquila. Tranquila. O bebê nasceu, mas ele ainda está em formação. Por isso que existe o pediatra. Eu bato muito nisso, porque assim, quando você está num lugar, num local, tô lá no interior, tô num lugar onde não tem pediatra, eu não tenho saída. Ok, você vai levar a criança com o clínico que está lá, que ele vai, pela Sim. formação, saber ali o mínimo de pediatria. Mas quando você está no lugar que tem o pediatra, mesmo nas subespecialidades, eu bato que tem que levar com o pediatra. Porque a criança não é um adulto em miniatura. Não é. Ela é um serzinho que está em constante transformação, em desenvolvimento. E o pediatra é o Certeza. profissional que estudou, passou lá 3 anos só se dedicando a essas fases. Então, o olhar de um clínico não é igual ao olhar do Jamais. pediatra. Não é. Jamais. Então, levar num cardiologista clínico não é a mesma coisa que levar num cardiopediatra. O endócrino clínico não é o mesmo que um endócrino O pediatra. O neuroclínico. neuroclínico não é a mesma visão do neuropediatra. Por isso que há essas subespecializações, né? E eu bato muito isso no consultório, porque as condutas vão divergir. Muito divergentes. Vão divergir. Para o adulto, eu espero uma resposta X. Para a criança, eu espero uma resposta Y. E isso tem que ser Certeza. respeitado e levado em conta. Então, a criança, ela precisa do pediatra para ser acompanhada desde esse princípio, porque o pediatra ele é capaz de observar o estado daquela mãe, do pai, a avó que está ali. Eu gosto de ver a família inteira na consulta, porque a gente já tem um olhar que vai dizendo, calma, olha, isso não é bem assim. É, Consegue enxergar a criança no o meio, né? geral, no Que meio, meio é você esse que vê ele está vivendo? que a criança no colo de um chora, 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 aí passa para o colo do outro, ai, acalma, que foi milagre? Não, é porque a criança sente, a criança percebe essa tensão toda, né? É impressionante. E a conexão é a mãe mesmo, é o maior vínculo, não tem jeito. Então, quando a criança tá no útero, ela tá ali, ó, toda que é Apertadinha. apertadinha, quentinha, acolhida, aí vem para esse mundo, E né? me deixam em cima da cama, A solta. solta, né? Então é importante no bebezinho você deixar ele aninhado, deixar ele aconchegado ali no bercinho, né? Quando vai Tudo que colocar lembra a barriga, né? Tudo tudo que que lembra a lembra a barriga é barriga. bem-vindo. Outra coisa que me deixa nervosa é o chacoalho, que eu acho que isso também, eu não sei se é cultural É daqui, cultural. nosso, porque, gente, pega a criança, eu digo, calma, não é A para minha fazer primeira consulta, eu milkshake. sempre falo isso. É, Mãe, não sacode, gira o corpo. Se você exato. gira o corpo, você vai ter esse Já movimento tá sem o chacoalhar. sem chacoalhar. Aí tá golfando demais, doutora. Mas claro, tá fazendo milkshake. E você percebe que o chacoalhar, ele tem muito a ver com a atenção de quem tá É, chacoalhando, né? Aí quanto mais a criança chora, mas mais fica vai irritado. chacoalhar. E não é, a criança não quer ser chacoalhada, a criança quer ser acalentada. Esse movimento que se faz é porque mimetiza o andar da mãe, aquele movimento dentro da barriga. Sim, Então, um leve balanço para lá e para cá, ou aqui assim, numa poltrona, é o suficiente. Mas é impressionante isso, né? Como a tensão, e muito. isso já Isso é vai muito passar. comum.
E é bom o pediatra já olhar isso, já observar e já orientar. E o risco do chocalho também, né? Exato. Então, essa questão da tensão, da ansiedade é muito importante. A ansiedade, ela é muito, eu vejo muito na cólica do bebê, Sim, na que disquesia, deve chegar muito para você, né? muito. E quando chega, eles chegam como cólica e é apenas uma disquesia. É, Aí, mãe, se não gera. Não, mas ele se espreme muito. Mas ele só se espreme? Ele não gera dor, não gera choro inconsolável. Tá tudo bem. É um processo de adaptação. é, Mas quando a gente tem cólica, o que que a gente quer fazer? A gente quer ficar apertadinha, deitada na cama, quieto. Então, o exato. que que eles fazem com o bebê? O bebê começa a chorar, um passa pro colo da avó, passa pro colo da mãe, fica Gera o aquela sensação estresse. de estresse, a criança se irrita mais. É, Então, não é, é um processo. Eu sempre digo, não é que seja uma dor grande a cólica, mas é a primeira dor do bebê. Então, vai depender da tolerância dele. Então, é natural. O que que você vai fazer? Acalentar. Então, você vai isso. conversar com ele, tentar manter a calma, aconchegar, Pele apertar a a barriguinha com a pele. barriga. É muito mais a tua tranquilidade, melhorar esse ambiente do que medicação. Né? Medicação não vai resolver, Eu né? pego crianças fazendo simeticona É, de vitamina, não. Então, assim, é infelizmente. importante a gente falar que a disquesia, que é a espremedeira, famosa espremedeira, né? Não é dificuldade para evacuar, né? Ah, porque ele está com prisão de ventre. Não, não é. É ainda o amadurecimento do trato digestivo, dos movimentos peristálticos do intestino, a cólica. Nem todo bebê tem cólica, Sim. né? Isso não é uma obrigatoriedade, mas acontece nessa fase. Então, a disquesia é aquela famosa espremedeira que bebê vai ficar vermelhinho, parece que vai explodir. E eu digo que os pais sofrem mais do que a criança, Eu é mais sei. sofrido, né? É lógico, a gente não quer ver nosso príncipe, a princesa ali, a gente não quer que nada, né? Que ele não tenha dor, que não tenha nada. Já é o instinto que faz a gente querer isso, né? Mas faz parte do processo. E a cólica é aquele choro inconsolável mesmo. Ele é descrito assim, né? Como um choro inconsolável que dura horas. Assim como vem, vai. E tem um horário mais assim de fim de tarde, à noitinha. Isso é o normal e vai até uns 3 meses de vida, né? Por isso que é importante a consulta da rotina, como a doutora falou, avaliar essa primeira perda de peso, se está dentro do esperado, se não, porque já desde o início a gente pode ter os sinais de alerta, Sim. né? E já intervir. Então, Sim. antes de colocar uma fórmula, se o bebê perdeu muito, vamos avaliar essa pega. Porque uma coisa que eu acho importante aqui é a gente desmistificar a maravilha da amamentação. Cansativo. Gente, para mim foi frustrante. Foi difícil amamentar, né? Mas foi algo que eu me impus. Eu vou amamentar. Eu não fui amamentada, porque na época da minha mãe, ai, porque o bico é curto, o bico é assim, e não, já nascia com a mamadeira Lilo ali no enxoval, né? Então, não teve, não tinha essa orientação toda. E eu coloquei, não, bico, grande ou pequeno, seja lá como for, eu vou amamentar. E fiquei me preparando a gestação por isso. Então, e na hora, ali, gente, rachou tudo, doía, sangrava. Gente, eu dizia, como que é lindo, né, na TV, aquelas mulheres plenas ali, amamentando. Eu sofri demais para amamentar, sofri demais, mas não deixei de amamentar, né? Eu É, eu dizia que eu percebo. colocava, vai doer, vai, eu vou na lua, pegava o marido, mordia o dedo do marido, ai, vai, porque tem que sofrer junto. Não fiz sozinha, mordia, ai, vai, porque é aquele momento da pega só. Depois a dor passa. E aquilo ali vai cicatrizando e você não Vai dar interrompe, porque continuidade. muitas mulheres interrompem a amamentação aí.
né? Esse início do processo, né, é novo para os dois. Para os dois. Então, eu sempre acolho muito nesse processo justamente por isso, porque a gente precisa ensinar para a mãe que não vai ser fácil. Eu sempre comento isso, amamentar não é fácil. É uma disponibilidade que você vai ter que ter 24 horas. 24 horas. Eu viro o restaurante da minha criança. Eu não posso andar um pouquinho, que ele já quer de novo. Ele está mamando de 30 em 30 minutos. Então é cansativo. Eu oriento até, procure uma posição confortável. Importante, a posição. A gente chega tão cheio de informação. Ai, não pode deitado, não pode sentado, não pode isso, põe desse jeito. Então, é tanta coisa que tu faz aquela amamentação rígida. Não. Tem que ser confortável, tem que ser gostoso para os dois. Mas é um processo de aprendizado, não tem jeito. E aí, às vezes, esse machucado é a pega que está inadequada. É a linguinha que não foi avaliada. Que não foi avaliada, e isso prejudica o processo de sucção e, dependendo de como, interfere no ganho de peso. Com certeza. Então, às vezes, você só fazendo esse ajuste, né? Que isso vai dar um resultado maravilhoso. Você fazendo esse ajuste, pronto, né? Já aí organiza. A criança ganha peso e vai evoluindo bem, né? Então, esse acompanhamento é fundamental com o pediatra fazer essa rotina. Então, ele vai lá na primeiros 10 dias, vai no primeiro mês, segundo mês. Outra coisa, pediatra, gente, que a gente diz, é só para pesar e medir. Se está sendo feito só isso, me desculpa, mas não está certo. Está errado. Está errado, né? É para avaliar desenvolvimento. E hoje, mais do que nunca, esse olhar tem que estar muito bem afinado com os marcos de desenvolvimento, né? Por conta aí do autismo, sim, que está cada vez cada vez mais frequente. Sim. E a possibilidade de um diagnóstico mais precoce também, né? Dependendo do olhar. Então, só que isso não vale só para autismo, para qualquer outro marco que esteja inadequado. É importante, sempre quando a mãe vai no consultório, nessa primeira consulta, eu oriento muito o uso da caderneta por isso. Quando você vier à consulta, você vai trazer a caderneta, traz um caderninho de dúvida que quando chega aqui na minha frente as dúvidas somem. E aí esquece. Então traz anotado para a gente já conversar. Eu deixo até um material já com algumas dúvidas que são frequentes, justamente por isso. Para elas já lerem com mais tranquilidade em casa. Mas a caderneta, ela é extremamente importante, principalmente para a gente poder marcar, conferir esse crescimento da criança, e não só o crescimento, como a Daniele diz, também o desenvolvimento, tá? Na nossa caderneta de vacina, ela não é só para vacinação, tá? Quando vocês folheiam a caderneta, ela tem ao lado um colorido. A partir da página 40, a gente fala dos marcos do desenvolvimento. É feito aquele tummy time, onde a gente põe a criança para já começar a fazer um estímulo precoce, para que ela desenvolva da melhor forma. Eu já fui em consulta de domicílio e eu cheguei para montar um cardápio para a criança, e a criança estava engatinhando com 6 meses. Tem que ser estímulo, não tem jeito. Quanto mais cedo a gente estimula essa criança, mais cedo ele vai dar resultado. Eu sempre falo para as famílias, é um cérebrozinho limpo, então estimulem, conversem muito com a criança. Eu tenho mães que eu falo muito isso para a mãe, aí ela, doutora, na próxima consulta eu vou trazer o pai, porque ele diz que a criança não entende. Aí ela traz o pai, aí tá aqui, você vai fazer isso, é dever de casa, tem que conversar, conversem mesmo. Aí ele percebeu que a criança reage a ele. E isso a gente só consegue com pediatra, gente. Não tem jeito. Quando a gente vai nessas consultinhas mensais,
É muito importante tirar dúvida das famílias, medir essa criança e pesar e ver se está adequado aos gráficos da caderneta. É importante a gente deixar anotado lá para ter um registro disso, porque posteriormente acontecer alguma coisa, ou um ganho de peso inadequado, ou uma perda de peso inadequada, a gente sabe quando foi que isso aconteceu. Eu pego muita caderneta em branco. E aí a gente não consegue planejar. E a mãe diz que foi em todas as consultas e ninguém preencheu nada. Isso é muito triste. Eu trouxe aqui uma caderneta, é antiga. Essa caderneta é antiga da época do meu filho, que já está com 17 anos, né? É uma caderneta de menina. As cadernetas, elas são diferenciadas para menino e menina, por conta dos padrões, que são diferentes. Padrões de crescimento, de ganho de peso, é diferente para o menino e menina. E isso vai estar muito evidente aqui nesses gráficos. Nos gráficos de crescimento, de ganho de peso e tem o IMC, né? O índice de massa corporal. Isso que a doutora Amélie falou, gente, é triste. Pegar uma caderneta em branco, né? Isso aqui, gente, é um documento da criança. Isso aqui não é um documento do médico. Isso aqui é um documento da criança. O que quer dizer que tudo que o pediatra faz tem que ser anotado aqui. Então, se o pediatra mediu, essa medição tem que estar registrada aqui. Se pesou, tem que estar registrada aqui. Outra coisa, isso aqui, como ela bem falou, doutora Amélie, não é uma caderneta de vacina. A vacina, ela está também aqui nessa caderneta para registro. Por quê? Porque a criança, ela passa por vários profissionais. Então, se eu sou o pediatra, tudo bem que eu tenha aqui no meu registro. Deve ter, tem que ter. Mas eu tenho que passar isso para cá, porque essa criança está comigo, mas depois precisa da avaliação do endócrino. Aí o endócrino é fundamental ter um gráfico de peso, estatura, para fazer a sua avaliação. E o gastropediatra é fundamental ver esses registros. Aí não tem. Ah, doutora, eu vim aqui porque meu filho não está ganhando peso. Aí cadê? Cadê o gráfico? Cadê o gráfico? Cadê os pesos anteriores para eu poder avaliar? Não tem. Então, a gente vai precisar de umas 3, 4 consultas para ver a velocidade que está acontecendo. Exatamente. Sabe? Então, assim, desse podcast inteiro, se ficar essa mensagem, que a caderneta é um instrumento para a família, é um instrumento, um documento da criança para os registros, já valeu tudo. Porque quem principalmente de subespecialidade, eu acho que sofre com isso, né? Eu tenho os meus registros, mas eu passo tudo para a criança quando a mãe leva, porque também há o esquecimento, né? Muito comum. Muito comum o esquecimento da caderneta. Então, não pode, gente. Eu digo que isso aqui tem que estar na bolsa da criança, para onde for. É como se fosse a identidade, a carteira de identidade. Sempre que eu peço é essa resposta. Quando não é meu paciente e tá chegando, trouxe a caderneta? Não, doutora, não trouxe, mas a vacina está toda certa. Isso. Não é só vacina. Ou então, outra coisa que eu ouço é, para que ninguém preenche? Aí é que ninguém usa, por isso que a família não traz, né? Porque não dão valor. E assim... Essa aqui, como eu falei, é antiga, acho que ela já está hoje, acho que na terceira versão depois dessa aqui. Sim. E ela está hoje muito mais rica. Muito rica, muito completa. Em informação. Então, leem, eu falo para os pais, leem a caderneta. Lá tem como armazenar leite. Doutora, eu vou começar, como é que eu faço? Gente, lá na caderneta está tudo bem explicadinho. Fala da icterícia. Fala da coloração das fezes do bebê. As mães adoram. Eu mostro esse. Gente, até a cor das fezes. Tem aqui o que é normal e o que não é. Isso. Aí ela, gente, é verdade. Mas isso também é outra cultura nossa. A gente não lê as coisas, né? Justamente, a gente quer tudo imediato. Só leva para vacina e vira. E vira e acabou e acha que é isso. E não é. Isso aqui é um documento muito importante. Outra coisa, os marcos de desenvolvimento, né? O MCHAT saiu.
O Ministério da Saúde Sim. tirou, e infelizmente bem grande, tirou isso, mas ainda é possível ali você ver, Os avaliar os marcos. marcos de desenvolvimento e marcar o que está presente, o que não está, para poder fazer essa avaliação e encaminhar para um neuro, às vezes para uma fisioterapia, se acha que Sim. alguma coisa motora ali não está adequada, porque quanto mais cedo a gente intervir, melhor. Melhores os resultados. Eu falo muito quanto ao desenvolvimento. Quando a criança chega, ela é bem pequenininha, ela não tem nenhum tipo ainda de coordenação, as mãozinhas mexem sozinhas, fecha sozinha. Então, eles não têm essa coordenação. Eu sempre oriento a família. Desse ponto, a gente vai ter um bebê andando em torno de um ano. Para isso, eu preciso de uma nutrição adequada, eu preciso ter um olhar adequado em cima dessa criança, eu preciso acompanhar crescimento, desenvolvimento. Eu olho, eu mostro até em mim. Se daqui a pouco ele vai segurar o pescocinho, daqui a pouco ele vira, ele gira o tronco, daqui a pouco ele senta com o joelhinho engatinha, com o pezinho já anda. Então ele vai ser uma criança que com um ano ele vai ter um boom de desenvolvimento, de Exatamente. crescimento. Isso. É por isso que eu valorizo a amamentação, é por isso que eu não posso dar qualquer fórmula, qualquer leite, qualquer alimentação, porque o filho do vizinho É isso, toma, né? toma qualquer uma. É. E não existe isso. Eu preciso fazer o melhor para essa criança desenvolver da melhor forma. É um cérebro aí em desenvolvimento que a gente nunca mais vai ter, E aí, né? vamos pegar aqui esse gatilho da alimentação, né? Então, aleitamento materno Até o até sexto mês, exclusivo, exclusivo. se possível, né, E as gente? mães perguntam, doutora, quando eu posso parar de amamentar? Quando quiser. Quando quiser. Aí ela, mas ele não quer largar, não, então deixa. Quando quiser. E Se aí, estiver eu confortável. digo, é isso que eu digo para as mães, sabe? Tá bem para os dois, porque a criança acontece, tá? Comigo aconteceu do meu filho recusar. 3 meses passou a recusar o peito ali. O meu começou a introdução alimentar, ele foi exclusivo até o sexto mês, mas quando ele começou a comer, em torno de 10 meses, ele sozinho Então a desmamou. criança pode, né, parar por conta. E quando ela não para, eu digo assim, como é que a mãe, como é que você está Sim, se sentindo com isso? Né? Tá confortável? Tá tudo bem? Essa amamentação não está atrapalhando a alimentação dele? sim, Porque isso é uma coisa sim, importante. Porque justamente. quando chega muito, ele não come nada, doutor, não come nada, só quer peito, só quer peito. Opa, então, Então peraí. ele come, Já tá ali, mas já tá ali com um ano de idade, só quer só tá peito. comendo errado, Calma, né? tá errado, né? Porque o leite materno, vamos aqui dizer, que ele, a partir dos 6 meses, já não vai suprir tudo que esse organismo precisa. Então, preciso já de nutrientes, micronutrientes que vêm dos alimentos. E Sim, aí eu faço o questionamento com a mãe: será que ele não come porque está no peito? Porque assim, eu tenho dó de tirar do peito, eu já não aguento, eu tô cansada, mas tenho dó de tirar, porque se eu tirar ele não vai comer nada, né? Aí eu pelo digo, será que não é o contrário. contrário? Será que ele não come porque tá ali bitocando o tempo todo? Aham. Leite tem açúcar, gente. E leva a informação para o cérebro, opa, tem comida, é igual. Eu digo, olha, é que nem você tá com fome e chupar uma balinha. Vai, a fome vai embora, mas você alimentou? Não, A né? partir de um Não aninho, nutriu. o peito ele já tem que ter um horário organizado. Então não dá, Exatamente. não dá Eu, para eu ser mais digo, livre demanda demais, eu já jamais. antes de 1 ano eu já começo a organizar esses Já tem que horários, estar organizado. porque ele pode atrapalhar. Contando também, vamos lembrar aqui, à noite a criança maior ela tem que dormir. Sim. Então, porque ele passa a noite pendurado no peito. Opa, alguma coisa aí na organização familiar não tá ok. Então a gente precisa organizar isso. É uma É, queixa muito frequente, né? eu, particularmente, não sou a favor de cama compartilhada. Eu não sou, não sou. O que não quer dizer
que a criança não possa dormir com os pais. Que isso? O meu de 13 ainda dorme comigo, não é isso. Mas ficar nessa dependência de só dormir, e aí que eu penso, como é que fica a vida desse casal, gente? Sim. Né? Eu já vi o pai indo para o chão, pro colchão do chão, para a criança estar dormindo com a Gente, mãe. cama compartilhada é um tema muito polêmico, Sabe? né? É por isso que eu Eu digo, não sou a favor de cama eu compartilhada. não sou a favor de cama compartilhada, porque eu acho que compromete muito da dinâmica familiar. E eu tenho o seguinte pensamento: a criança, ela está vindo fazer parte de um núcleo que já existe antes dela. Sim. E não tudo se transformar em Pra prol ela. dela, né? Porque eu acho que não é por aí, Eu né? tenho uma mãe que precisa dormir bem. Exato. Eu tenho um casal que precisa estar alinhado. Exato. E tenho a criança. E a E criança. esse benefício todo vai ser para a criança. É. Então, eu preciso organizar. Quando a família me traz a cama compartilhada, eu sempre falo para a mãe, acabou de amamentar, não deixa junto. É. Deixa separadinho, porque é mais fácil a gente tirar essa criança dali. Porque se dorme juntinho, a gente Acabou. gosta de dormir junto, gente. E assim, É difícil, é muito mais difícil é tirar. um hábito. É hábito. E eu vou E aí, para dizer tirar mais. esse hábito depois, E eu vou dizer é mais. sofrido. Esse hábito, ele é mais sofrido de ser rompido pela mãe Sim, do que pela criança. Eu digo porque eu já passei por verdade. isso. Eu já tive um momento de compartilhar com meu filho com terror noturno. E aí leva cansada. Ai, plantão, vai uma vez no berço e volta. Aí chega uma hora, eu não aguento. Vai, vem. Vai e fica, né? Então, eu já caí nisso. Então, eu sei o que eu tô falando. E a gente gosta daquele cheirinho, daquele travesseirinho gostoso. Foi difícil para mim dizer, epa, calma, tá na hora aí de... Tem cada mãe um, que fala isso. né? Não, doutora, eu não tô pronta ainda. E tá tudo bem. Eu respeito, eu acolho. Vamos cada um no seu Mas tempo. eu levanto esses pontos de vista até para reflexão, né? Que a Sim. escolha, eu digo, a escolha é sempre sua. Ah, doutor, eu quero parar de amamentar. O que é que eu faço? Isso aí é você com seu filho, porque não existe uma fórmula mágica, né? A forma que eu fiz me serviu, eu não recomendo para ninguém. Cada família, cada dinâmica é uma, né? Sim. Mas, então, e outra coisa, aleitamento para criança maior que já tem os dentinhos à noite, o risco de cárie é Cárie. muito grande, desenvolver cárie dentária, né? Muitas vezes se acredita que não tem açúcar, né? Não, mas eu não coloco açúcar. Eu faço mingau, eu não coloco açúcar. Gente, é puro açúcar. Não, e o leite materno? Já é. E o leite materno tem açúcar. É açúcar, lactose. Não tem Leite jeito. materno tem lactose, tá, gente? Então, a madrugada, não. A madrugada é feita para dormir. Pra dormir. Essa criança tem que dormir. É. Até para o crescimento dessa Isso, criança. a criança maior, tá, gente? Que a gente A criança tá falando. maior. Maiorzinho, o bebezinho ali de meses ainda tá nesse ciclo, mas assim, a partir dos 6 meses, espera-se que já esteja dormindo a noite toda. Alguns não, alguns demoram mais, né? Então, E é uma cultura muito forte na nossa região, de acordar a criança de 3 em 3 horas. Acorda a criança na madrugada para comer. Isso é uma cultura né? muito Não, forte. Não, então a criança dormiu, o sono alimenta. Lembra o da sono, avó, né? A avó sempre disse isso, o sono alimenta. Então, o sono é importantíssimo, inclusive para o neurodesenvolvimento. Sim. Então, esse descanso do bebê não precisa acordar. Existem exceções? Existem, tá? A gente está falando aqui tudo do geral, do normal. E aí, com 6 meses, vem a introdução alimentar tão esperada, né? Também é outro ponto de ansiedade, né? Sim. Quero alimentar. E me fala um pouquinho aí dessa introdução alimentar da criança. Em cada etapa, em cada consulta que vai de rotina, eu sempre deixo na receita as orientações de estímulos. Certo. Qual é o estímulo para a próxima fase? Além da página 40 da caderneta de saúde, que tem os estímulos de cada idade e que a mãe é importante estar colocando em prática. E nessas orientações, quando chega em torno da consulta do 5º mês, eu já estimulo que essa família traga a criança para próximo.
quando vocês forem almoçar, forem fazer alimentações, refeições juntas, traz a criança para perto, que ela vai começar a desenvolver o interesse. O interesse, ela vai começar a sinalizar o cérebro, porque a gente tem neurônios que são espelhos, e ela vai começar a querer roubar aquela comida, a mastigar, a babar. Por quê? Isso não quer dizer que ela está com fome querendo essa comida. Vocês estão ensinando o cérebro dela a atuar daqui a pouquinho, na hora que ela estiver madura para isso. Né? E é importante observar esses pontos, né? Que são a criança já ter o interesse em pegar a comidinha e já ficar numa posição mais retinha, né? Já tem um tônus para ficar ali na cadeirinha. É importante estar junto, que você falou, sem distração, gente, sem celular na hora de comer. A hora de comer, a criança precisa visualizar. Também outra coisa que é importante, que mudou, né? Mudou de quando eu fui mãe para hoje, que é a forma de apresentar, né? E agora tem BLW, não BLW. Como é que tu orientas isso? Eu sempre oriento que o pratinho tem que ser dividido e um pouquinho em cada canto, separado. Eu sempre falo dessa forma, mãe, sopa é feio. Misturado é feio. A primeira forma que a tua criança vai comer é com os olhos. Então, eu vou escolher aquele alimento pelo colorido também, pela cor. Quando eu for escolher na tabelinha que eu coloco no cardápio, eu vou escolher o alimento pela cor também, para ficar um prato bonito, para ele colorido, para ele ter interesse já de ir atrás. Isso. E quando você for oferecer na colherzinha, eu falo que elas devem dar no narizinho. Deixa ele cheirar a comida para ele ir atrás. Não deixar a criança, aproveita que ele olhou para cima e enfia a goela abaixo. Não, porque você tem que criar um bom vínculo com a comida. Se a gente começa a enganar a criança, a gente não cria bons vínculos com a comida. Eu já peguei, tu deves ter pegado muito mais do que eu. Crianças no consultório que só comem dormindo. Sim. Gente, me dá uma aflição. Ai, não, doutor, eu não consegui. Ele só come dormindo. Eu tenho que fazer ele dormir para comer. Aí, gente, ele nunca vai criar um bom vínculo com a comida. E esses vínculos são extremamente importantes. Uma coisa que é importante é que você falou é separar o alimento. Jamais, nunca, em hipótese alguma, bater no liquidificador. Tá? Se a criança não tem nenhum problema de deglutição, não tem nenhuma neuropatia, não tem por que bater no liquidificador. Quando a gente bate no liquidificador, você está perdendo valor nutricional, vira tudo uma gororoba só. A criança não aprende os sabores e as texturas, o que é fundamental para o desenvolvimento da mastigação, do desenvolvimento do paladar. A movimentação desses músculos aqui ajuda na fala. Então, quando você sai do líquido, que a criança só mama, e vem com o pastoso, você não está contribuindo em nada, né? E aí as mães me perguntam, BLW ou não? Eu oriento, faz os dois. Mista. Não pode ser só BLW. Sim, sou contra, porque acaba diminuindo a entrada, né, de alimento. Mas deixa a criança meter a mão, deixa uns pedacinhos maiores para ela pegar, deixa lambuzar, quer passar na cara, dá banho depois, né? Mas deixa esse contato com a comida, essa brincadeira no início é fundamental. Fundamental. E uma vez eu fui para um congresso que falava sobre fome oculta. Sim. E eu achei fantástica a palestra, porque pela primeira vez eu ouvi sobre o papel do alimentador. Então, às vezes, a criança também desenvolve uma rejeição pela comida, porque quem está alimentando está super estressado, porque não tem paciência, porque, eu tenho que sair, já vou para o trabalho, bora menino, come, abre a boca, acabou, aquela criança não vai comer. A criança associa a alimentação a um momento estressante, né? Então, quando vem aquele prato, já vai remeter àquela situação e daqui a pouco não quer nem sentar. Não quer. Eu sempre oriento, tentem fazer a refeição da criança junto. Porque não, o bebê come 11 horas e a gente vai almoçar meio-dia e meia, 1 hora. Só que é chato comer só, né? Exato. É tão legal a gente comer junto. E quando doutora, mas ele só quer comer se for do meu prato.
Por quê? Ele está te imitando. Então, Exato. traz para perto. Isso. Faz junto. É muito melhor do que Tem que tá ser um momento sozinho. prazeroso. A hora da alimentação tem que ser um momento prazeroso, né? Até para aquelas crianças que não comem. Isso. Ah, ele não come. Eu dou o prato, ele não come, ele não come. Aí eu, mãe, isso é tão ruim. Ele senta na mesa e você tá lá, ele não come, ele não vai comer. Não vai comer. Então precisamos de palavras positivas e um ambiente bom para que essa criança venha para que comer. venha. Provou alguma coisinha, estimula a gente. Que bom que você comeu, meu filho. Que Parabéns. bom, parabéns. Que bom Olha que você como provou. você está comprovando. Isso. É importante trazer. A gente, desse jeito, a gente consegue conquistar muito mais, né? E é assim, quando a criança está maior, faz os combinados, né? Da saladinha. Olha, hoje você tem que ter uma cor no seu prato. Mas assim, você escolhe. Deixa a criança escolher qual saudável ela vai querer, não impõe, ela escolhe, aí diz, não, é só um pedacinho, só para começar. E quando você menos esperar, seu filho vai estar comendo salada, né? Porque é uma construção. Né? Então, a alimentação variada, natural, saudável é fundamental para esse desenvolvimento. Esse início é difícil. Não podemos esquecer da oferta de água, né? Essa criança tem que aprender a beber água. Eu já pensando aqui nas constipações, né, que vem muito por uma questão nutricional, falta de fibra, falta de água na alimentação. Então, é fundamental essa construção de um bom hábito saudável, né? E aí, com o tempo, você vai amassando menos, deixando pedacinhos maiores, até que por volta de 1 ano ele já come a comida de casa, né? Uma pergunta que trazem muito, Dani. Não tem dente, como é que vai comer? Ah, come. Come, desdentado não come? Come. Aí eu falo pra mãe, não morde o bico do seio? Morde, dói, sem dente dói. Dói também. Porque o dente já tá na gengiva. Ele só vai descer. E ele vai desenvolver ali o movimento da mastigação, lembrando que ele vai comer tudo bem amassadinho, cozido, mole. Então, e outro pavor, o reflexo de Gag, né? Engasgou. Não, não é um engasgo, é um reflexo de defesa, que é importante a criança passar por isso, né? Para aprender a se defender do engasgo, inclusive. Então, o quanto é importante a consulta, né? Essa consulta da introdução alimentar, ela é importante justamente para trazer essas dúvidas, para a gente conseguir desmitificar muita coisa que não é engasgo, não é. É importante assistir esses vídeos do Gag, porque a mãe fica muito apreensiva, e a mãe apreensiva, a criança até quer levar o alimento para a boca, mas ela não permite, porque ele vai engasgar. Quando não é a mãe, é a avó. É a avó que está ao lado, que eu já tive mãe, eu sempre comento isso, eu já tive mãe que eu deixo o cardápio, aí quando foi umas 3 semanas, doutora, me ligou chorando. Ele não quer comer nada. Aí, mas você tá chorando, alimentando ele? Não vai comer. Ela toda. Ele não vai comer, gente. Mas é estressante, gente, é estressante, tá? Eu quero dizer que eu sei que é estressante quando o filho não come, passei por isso também, e a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, eu digo que a maternidade, para mim, assim, me tornou outra pediatra, né? Eu acho que pediatra profissional, quando passa pela maternidade ou paternidade, é uma visão diferente, né? Verdade. Então, eu digo assim, quanto que os meus filhos me ensinam até hoje. Diariamente. Me ensinaram, né? E me ensinam em cada fase. E aí, já falamos da alimentação e as suplementações. Sim, e, inclusive quando a criança não come bem, né, é remédio para dar uma fome. Não tem um estimulante de apetite? Um estimulante, pelo amor de Deus. Eu sempre tiro. Sempre chega no consultório já com os famosos estimulantes. E eu sempre trago, faço um recordatório alimentar dessa família. Bora ver se essa criança come mal mesmo? Algumas vezes eu vou perguntando todo o processo. O que ela come no café da manhã? O que é ofertado? Às vezes é um sono que está completamente irregular. A criança acorda às 11 da manhã. Então ela tem um horário completamente disfuncional. Às vezes a criança come muita coisa e a família que tem um olhar em cima da criança achando que a criança não come.
As Aí eu, expectativas. gente, expectativa. Eu, gente, ela come bem. Aí eu dou exemplo. Mãe, eu tenho criança aqui que só toma açaí. Não come mais nada. Ai, sua criança come feijão, come ovo, come carne, come 5 tipos de fruta. Bora só estimular, melhorar. A variar, Bora né? variar um pouquinho mais, Variar. porém, ela come bem. Eu não posso dizer que essa criança coma mal. E aí vem as vitaminas, né? Existem vitaminas que são fixas na pediatria. Do nascimento até o 6º mês de vida, nós temos vitaminas fixas. Do 6º a 1 ano, até 2 anos, nós temos vitaminas fixas, tá? Dependendo se... Vamos falar das crianças que são a termo, que não são prematuras. Nós precisamos da vitamina D, tá? E a partir do 6º mês entramos com ferro, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria atual, tá? Mas pode entrar antes também se a criança Se sair teve do peito, uma história, né? se teve perda de peso, tem umas Com 4 exceções. Se meses, teve história de ali pode, né, anemia, entrar. já pode entrar com ferro no 4º mês. Isso. Mas a vitamina D, ela é extremamente importante. Por quê? Nós temos a cultura de colocar o bebê no sol. Hoje não se preconiza mais que o bebê recém-nascido pegue sol. Ele não precisa mais pegar sol. Antes era uma briga das sociedades por isso, Sim. né? Agora não. A gente dá vitamina D justamente por isso. Então Porque o hoje risco não se do pega sol mais. é maior que o benefício, A pele do né? bebê, até o 6º mês, ela é uma pele muito mais sensível. Então, essa radiação que a gente tem no sol, ela não é adequada para a pele do bebê. Então, por isso que a gente dá a vitamina D. E a vitamina D, ela é fixa até os 2 aninhos de idade. Ela tem uma dose até 1 ano. Às vezes, a mãe acha que é uma gota por quilo. Não, E não, são, dependendo da apresentação, mas ela é fixa. Geralmente são as 2 gotinhas que a gente dá até 1 aninho de idade, não aumenta. E o ferro também, gente, que isso é outra coisa que eu pego muito. Já falei em outro podcast, vou reforçar de novo. Não há necessidade de vitamina C para o bebê nascido a termo, em aleitamento materno, mesmo que esteja em fórmula. Não há Eu ia falar da C, necessidade. mas como ele é polêmico. Não existe essa indicação, tá? De uso de vitamina C em rotina. Não Eu há. sempre suspendo. Então, eu sempre suspendo, chega, suspende, né? Às vezes é a avó. E assim, às vezes eu pego criança de 4 anos, eu tomo vitamina C desde que nasceu, né? Então, certamente o pediatra não falou isso para tomar ad eterno a vitamina C. Então, tem que ter cuidado, porque vitamina tem também as suas superdosagens, tem os seus problemas. Também né? pode causar problema. Também pode causar problema. Então, não pode ser feito assim da cabeça. O ferro é importantíssimo. Às vezes eu chego criança com 1 ano, não, já parou o ferro, não precisa. Precisa, gente. É uma fase, até os 2 anos de idade, é uma fase de pleno desenvolvimento cerebral. Não pode ter anemia, não pode, porque a hemácia, essa célula do sangue, ela está levando oxigênio. Se a criança tem anemia, não vai levar ali essa nutrição de oxigênio adequada, né? De forma adequada. E isso vai acarretar problema para o resto da vida. Então, aquela criança mais lenta, de um raciocínio mais lento, que tem não consegue acompanhar direito a escola, ou até mesmo para as coisas do dia a dia, né? Porque eu digo, isso foi anemiado na infância, porque não é possível hoje, com todas as informações que se tem. Então, por isso aqui eu quero reforçar, vitamina D, ferro, até os 2 anos de idade, de uma forma preventiva. Se o pediatra não passou, que se for pediatra mesmo, ele vai passar, gente. Mas se o pediatra não passou, eu sempre aviso as mães, esses 2 aqui você não vai suspender. Não suspenda. Se não está acompanhando comigo, esses 2 você não suspende. Mesmo que digam que não precisa, você mantém. Mantenha. Porque tem que ser feito. Aí, não, mas doutor, ele não tem anemia. Por que eu tenho que fazer ferro? É justamente preventivo. para não para ter. não ter a anemia, né? Antigamente não era feito dessa forma. Só que saiu um trabalho que é justamente mostrando que as crianças tinham deficiências. Isso. Elas ficavam mais lentas, com dificuldade de aprendizado.
E aí foi obrigatório esse ferro como prevenção de anemia até os 2 aninhos de idade. Então a Isso. gente precisa, a maioria, eu pego muita criança no consultório que só está com vitamina C. Então a vitamina né? C, que é a única que não precisa, as crianças, a família dá. É. Mas a vitamina D e o ferro não. Agora, a vitamina C é aquela crença, né, de que não vai Que não vai adoecer. ter gripe. Eu digo, gente, se fosse assim, ninguém adoecia. Bora tomar vitamina C que ninguém adoece. A A vitamina C, C, ela é um excelente antioxidante, ela de fato fortalece o sistema imunológico, mas não é dessa forma. Não é dessa forma, né? Como tudo, tem as suas indicações e dosagens adequadas. Já peguei criança fazendo super dosagem de vitamina C porque a mãe foi aumentando conforme o peso. peso. E isso, gente, força o rim, porque ela é de excreção renal. Então, você vai sobrecarregando esse rim lentamente, silenciosamente. E aí, lá na frente, uma hipertensão, uma doença renal. Mas por quê? De onde isso saiu, né? E é um medicamento, né, de qualquer forma. Vem corante, vem conservante Muito junto. aditivo químico. Muito aditivo. Que é tóxico pro organismo, né? Então pega aquele organismozinho ali limpo, entre aspas, e já enche ali de corante de caramelo concentrado, e que não vai ser a única fonte. Enfim, a gente tem que ter muito raciocínio na hora de fazer essas coisas. Então, Eu falo muito para a mãe sobre a vitamina C quanto à facilidade. A vitamina C ela é uma vitamina fácil de ser absorvida. sim, Então, se a mãe tem uma alimentação boa nessa amamentação, se ela come 1, 2 frutas no dia, se ela come folhas, ela come variado, ela já vai ter a quantidade. e a criança também. E a aí mesma ela já coisa. oferta no peito essa quantidade com tranquilidade. E a criança na introdução alimentar já A vai introdução receber alimentar já essa recebe de quantidade. prontidão, não tem. Então não há necessidade, tá? Então fica aqui esse reforço da caderneta, da importância Sim. da caderneta, necessidade da suplementação de vitamina D e ferro até os 2 anos de vida. A Sim. vitamina C tem as suas indicações específicas para o prematuro, mas são indicações muito específicas mesmo. Na consultinha mensal até o 6º mês. Isso. E aí eu quero trazer, que a gente já está encerrando. Poxa, Ai, tá tão gostoso. E é um tema que rende. Verdade. Mas aí eu quero trazer aquele ponto do início das consultas em urgência, Sim. né? Eu acho que você trabalha em urgência, Sim. né? Então você... Acho que ninguém melhor do que eu para falar sobre isso. Das consultas de rotina vão parar na urgência. Né? Hoje... Então, o que é urgência de fato? Quando de fato essa família deve procurar a urgência? Hoje eu estou à frente do pronto-socorro, Roberto Macedo, na Augusto Montenegro, e nós temos a porta pediátrica. Nós atendemos uma média de 150 crianças por dia. E o nosso maior, temos a classificação de risco, o nosso maior atendimento são crianças verdes ou azuis, que são justamente crianças que não estão fazendo essa puericultura, que não estão sendo orientadas por um pediatra. E que momento eu devo procurar essa urgência? Eu oriento muito as famílias que acompanham comigo quanto à febre. A febrefobia, né? A febrefobia. A maioria das minhas crianças no pronto-socorro, elas chegam porque está começando a febre agora. Começou a febre e eu vim para cá. Isso. Então, eu tenho criança com 10 anos, que a mãe começou a febre e foi na urgência. Com 10 anos, não. A família já precisa saber tratar essa febre. Desde que a tua criança nasce, na minha primeira receita do recém-nascido, eu já tenho a orientação da febre. Em que momento você vai dar, o que você vai dar e qual a temperatura. Você tem que ter um termômetro em casa. Tem que ter termômetro. Você tem que saber manejar. Não, doutora, mas eu não uso remédio. Para febre, você tem que saber manejar a febre. É extremamente importante. Isso é um sinal. O organismo está dando um sinal de que algo está começando a acontecer. Não quer dizer que já é, como eles imaginam. Isso já é uma infecção. Pode ser uma infecção? Pode, mas uma infecção viral? A maioria das vezes na criança é uma infecção viral. Só que a gente precisa, a febre, ela é uma reação do organismo. Normal do organismo. Natural.
Não, a febre, ela é vista com muito pavor, quando na verdade não deveria. Porque a febre é um sinal de que o sistema imunológico está funcionando, de que seu organismo está brigando, ou seja, ok. E eu ainda digo mais, espera, tá com febre? Não Sim, medica logo. Espera, deixa sim, esse organismo trabalhar ali por 1 hora, vai monitorando, fica, lógico, se vier febrão, sim. 39, dá banho, resfria esse corpo e medica, mas não há necessidade de sair correndo para a urgência, porque é isso que eu vejo, é a questão da ansiedade, de um despreparo, tudo. Eu já atendi, quando eu trabalhava em urgência, criança porque estava roncando o nariz, porque criança estava chorando, porque febre, então, disparado. O que a indicação, gente, de sair para a urgência é a convulsão febril. Convulsão febril. Sim. Isso é, apesar de que quando você chega na urgência, a convulsão já Já parou. passou, que são convulsões E são rapidinhas. convulsões benignas, né? Mas é assustador. Para quem não É, sabe, é assustador. é. Leva para a urgência. Ok. A convulsão febril, eu acho que o grande medo é isso, né? Mas nem toda febre vai dar convulsão, não vai. Geralmente é genética. Tem um histórico, né, genético aí para convulsão febril, é benigno. E ok você levar nessas condições, mas porque teve febre, não. Eu Você sempre acaba oriento. expondo a criança a uma série de bichinhos, bactérias, vírus. Às vezes você leva o filho com uma coisa, sai com Sai outra. com outra. No mínimo 48 horas de febre, para a gente poder conseguir fazer alguma coisa. Porque a febre acabou de começar e a criança só tem febre. O médico não vai conseguir, gente, Nem descobrir o que identificar, é. não vai. Não vai, porque o organismo ainda não se pronunciou. Aí o que que eu consigo fazer? É só sintomático mesmo. Eu vou dar bastante líquido, eu vou controlar essa febre com medicamento e vou observar a minha criança. Se a minha criança, eu dou remedinho de febre, ela sai saltitante, tá ótimo. Eu vou observar. Mas não, eu percebo que tem algum outro sinal de alarme. Aí não, ela teve algum sangramento, ela tá tendo muita sonolência, que ela não acorda, ela tá vomitando muito, ela tem algum sinal de alarme junto com a febre, ok, eu posso ir à urgência. Mas somente pela febre, no Não. mínimo 48 horas. E eu falo muito para as famílias isso, não adianta eu ir à urgência e eu exijo um exame de sangue com a febre que acabou de começar. O Não vai exame de sangue aparecer. não mostra nada. E pelo contrário, se ele mostrar alguma coisa, vão entrar com antibiótico na época errada, no tempo errado, é um médico que não conhece a criança. O quanto é importante o pediatra ter esse vínculo mais próximo. Até porque uma outra queixa é a dificuldade de acesso ao pediatra. Que a gente Sim, sabe. A verdade. gente sabe que a gente vive nessa realidade, né? Verdade. E é compreensível, tá? Mas eu acho que a gente tem que diminuir essa tensão, né? Pela febre, por coisas simples. Às vezes as mães me falam isso. Não, doutora, eu só quero saber se eu tenho que ir para urgência. Aí, Isso, não, não tem. Ótimo, tá tudo bem. isso, Aí acalma o pronto. coração. Acalma, orienta, tem que esperar 48, às vezes até 72 horas para a Sim. manifestação de algum sinal, né? Outro sinal Outro diferente sinal além da da febre. febre. Porque às vezes a febre vem, passa e a gente nem sabe. Aí Foi um por quê? quadro Mas só tem viral. febre. Só teve febre e não teve mais nada e a febre foi embora. Excelente, é sinal que o Ótimo. organismo do seu filho está tão bom, o Ele sistema imunológico defendeu. tão bom que ele deu conta, resolveu e acabou. Então É isso isso não é mesmo. ruim, não é ruim, tá? Mas é orientação. Geralmente na urgência é muito mais a orientação que a gente percebe que eles não têm, principalmente nas UBSs, infelizmente. Aí é todo um sistema aí que deveria É... mudar, né? Aí é complexo, bem complexo. Mas a gente já está encerrando aqui. Eu Ai, queria te adorei. agradecer esse bate-papo. Ai, Acho que ficaria falar, aqui. falar do que se ama é tão mais fácil, né? Passa rápido, a gente nem Passa super sente, né? A rápido. gente nem Adorei, adorei o sente. convite. Muito obrigada. E se você gostou, achou que essas informações são úteis, que vão ajudar alguém, alguma família, curte, compartilha, se inscreva no canal, ativa sininho, porque esse é o nosso objetivo para a gente espalhar essas informações aí para o maior número de pessoas.
Obrigada, Nani, muito Meli, obrigada muito pelo obrigada. carinho, eu amei. Pode me chamar de novo. Ai, que Amei, bom. amo pediatria. Acho que Também. a gente melhora muito como ser humano. Sim, sim, Ensina sim. muito, a gente aprende muito na pediatria. Eu Eu sou apaixonada não sei fazer e outra percebo coisa. que tu tens a mesma paixão, então conta comigo. Tá bom. Obrigada. Obrigadão. Até a próxima.